210 minutos contra o minúsculo Lanús, não conseguiu fazer um gol sem ser de pênalti. Esse Flamengo não tem vergonha na cara. Paquetá e Samuel Lino, 62 milhões de euros. E uma partida horrorosa do Flamengo, uma coisa medonha, uma escalação difícil de entender do técnico Felipe Luiz, uma escalação autoral, digamos assim, né? Do técnico do Flamengo. O Paquetá voltou pior do que ele foi. O Paquetá hoje perdeu pelo menos 4, vou repetir, 4 bolas. Falei aqui, efeito cascata. Uma coisa, efeito dominó. Uma coisa vai empurrando a outra, e aí o ambiente começa a ficar difícil, as cobranças são maiores, a interferência da diretoria no planejamento, vai tudo virando uma bola de neve. Assim, eu entendo. O Flamengo começa a temporada da pior maneira possível. 2 títulos disputados, 2 títulos perdidos, né? E uma hora antes do jogo começar, né? O Flamengo divulga sua escalação. Para quem viu a escalação do Flamengo, não acreditou. Plata, Samuel Lino, Carrascal, Everton Araújo, Ayrton Lucas. Fez até um bom jogo, né? Falhou no primeiro gol do Luiz, mas acabou fazendo um bom jogo, né? No contexto geral. Mas já, só pela escalação, já observamos ou já tinha um pressentimento que iria acontecer alguma coisa ruim dentro do Maracanã. E eu acho que todo flamenguista que viu a escalação ficou com esse pressentimento. E, querendo ou não, infelizmente, estava certo. O Flamengo perde o título, perde os 2 jogos e, incrivelmente, leva 6 gols do Lanús, né? 3 lá e 3 aqui, né? Porém, 2 gols foram anulados, né? Os 2 primeiros lá, né? Incrivelmente, o Flamengo consegue perder o título para um fraco Lanús, né? Mas, vambora com mais um vídeo aí, deixa sua opinião aí, tamo junto aí na Sul. Esse é o retrato do Flamengo nessa temporada. Um time de merda, sem vergonha na cara, que em 210 minutos contra o minúsculo Lanús, não conseguiu fazer um gol sem ser de pênalti. Esse Flamengo não tem vergonha na cara. Paquetá e Samuel Lino, 62 milhões de euros. Nenhum joga nada em jogo nenhum. Pedro, um cone, como eu sempre falo. Um Flamengo que é o retrato dessa temporada. Um bando de atacantes que não sabe chutar. Plata não sabe chutar. Carrascal, Pedro também teve uma chance de frente pro gol. E o Flamengo displicente. De novo, pagou pela displicência com Rossi, com Ayrton Lucas. Um time sem vergonha na cara nessa temporada. E o torcedor tem que ficar muito puto. Porque o trabalho do Flamengo nesse ano é uma bosta. Vamos ser sinceros, por enquanto é uma merda. E o Jorginho, pra mim, joga sozinho nesse Flamengo hoje. Só o Jorginho jogou. E um Flamengo sem vergonha na cara, que não mereceu vencer do minúsculo Lanús. O Lanús, 60 mil torcedores do Flamengo e uma partida horrorosa do Flamengo, uma coisa medonha, uma escalação difícil de entender do técnico Felipe Luiz, uma escalação autoral, digamos assim, né? Do técnico do Flamengo, tentando de novo ser aquela coisa, né? O técnico que faz as coisas pela cabeça dele, pelas suas convicções. Convenhamos, né? Escalando, falamos aqui na live pré-jogo, né? Escalando jogadores que não têm, digamos assim, faro de gol, tendo um só centroavante no elenco e não utilizando, e também entrou mal de novo. Gente, o Flamengo foi uma coisa tão patética hoje, que ele jogou contra o Lanús 120 minutos, ele cruzou 44 vezes a bola na área, em 7 conseguiu finalizar, nenhuma delas com perigo. O Lanús cruzou 10 vezes e numa delas fez o gol do título, né, que foi o terceiro, o segundo gol, né? Terceiro do confronto, segundo gol, o gol do empate, depois faria mais um. Uma bagunça danada o time do Flamengo, mexidas totalmente estapafúrdias do Felipe Luiz.
e uma conquista justíssima de uma equipe que levou a sério o negócio, né? O tempo todo mobilizada, como aconteceu ano passado também com o Botafogo diante da equipe do Racing. Ou seja, o time brasileiro fica discutindo se vale ou não a pena, se tem importância a Recopa. A equipe argentina vem aqui e faz aquilo que deve. Joga sério, vence o jogo e derrota o Flamengo no Maracanã. Uma coisa medonha a atuação do Flamengo. Um jogo muito ruim e muitas escolhas para lá de questionáveis do Felipe Luiz. Muito. Realmente, olha, vejamos daqui a pouco na coletiva o que ele vai dizer. Vou descer até a coletiva, vamos lá tentar fazer alguma pergunta para ele, né? Mas foi realmente um negócio medonho. Atuação pífia e patética do Flamengo hoje aqui no Maracanã. A torcida agora chama o time de sem vergonha. Difícil até falar sobre isso, né? Dizer qualquer coisa ao contrário. O time hoje teve só uma virtude. Ao contrário do jogo passado, o time lutou, correu, tentou alguma coisa, mas isso não basta. Tem que ter futebol. Não dá para o técnico ter a preocupação em escalar jogadores sempre em cima de conceitos que ele tem e que, eventualmente, digamos assim, formam um caminho mais difícil. O Flamengo perdeu por um time tecnicamente muito inferior, mas que tinha um plano de jogo, uma proposta nos 2 jogos. Isso ficou claro todo o tempo. E aqui no Maracanã, hoje, mais uma vez. Nesse momento que temos aqui os jogadores do Flamengo dentro do campo, esperando para receber as medalhas de vice-campeão. É exemplo do que aconteceu na Supercopa contra o Corinthians. E vai se repetir no início de ano, como aquele de 2023, né? Com fracassos. Com uma diferença, não teve mudança de técnico, o Flamengo contratou novos jogadores, um zagueiro, um goleiro, contratou também o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, o Lucas Paquetá, e ainda assim as exibições muito ruins. E o Felipe Luiz hoje, a escalação, a gente falou antes do jogo, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos dar a ele o benefício da dúvida, mas foi um negócio medonho, gente, foi um negócio horroroso, atuação muito ruim, né? Denner, espero que o Pedro não vire um Gabigol sem autocrítica, espero que ele esteja com vergonha de suas atuações, também acho, um jogo para ser goleado, os caras brincando de bobinho dentro da área, e quando teve mais chance, o Pedro, né, o Denner, ele tentou de novo a bolinha colocada, por que não um chute colocado com força? Agora temos a volta olímpica do Lanús, muito justo. O Lanús é um clube pequeno, um clube de bairro, um clube organizado, um clube emergente, que vive seu grande momento. Um título conquistado no Maracanã, em cima do elenco mais caro da América do Sul. Não é pouca coisa. É muito para o Lanús, merecido, muito justo, diante de um Flamengo, de novo, desorganizado. Não vou dizer que foi soberbo hoje, que lutou, correu, mas não basta isso, né, gente? É preciso jogar bola. Com a gente aqui, o Rafael Monteiro, o time não evoluiu, culpa do treinador, outra coisa. Culpa do treinador, culpa dos jogadores, culpa do José Boto, que é o chefe deles, culpa de todo mundo. Daniel Val, quando o Flamengo vai aprender a jogar com raça contra argentinos? Não, acho que faltou raça não, Daniel. Acho que faltou futebol mesmo. O time hoje lutou, o time hoje ganhou, dividida, disputou, mas isso não basta. O Flamengo cruzou 44 vezes a bola na área do Lanús. 44 vezes. E não levava perigo. E no primeiro tempo nem tinha jogadores para cabecear. Agora uma cena que é bom que eles se acostumem, né? Dentro do campo, vendo a festa do time argentino, a torcida do Lanús festejando efusivamente, lotou totalmente seu espaço, 4.000 lugares, e a do Flamengo já foi para casa, pouquíssimos rubro-negros permanecem aqui no Maracanã. É bom eles assistirem isso, né? Porque sentaram na fama, se acomodaram, o time não consegue jogar, uma queda tão acentuada não se justifica. Eu recuperei deste jogo, dessa escalação. Na boa, quando eu vi a escalação, e eu comentei isso no X, e várias outras pessoas comentaram, eu digo, olha, o Felipe está querendo botar a cabeça na guilhotina. Porque a escalação que ele mandou a campo hoje foi realmente de quem quer botar a cabeça na guilhotina. O Flamengo precisava ganhar para evitar prorrogação e pênalti por 2 gols de diferença. O que o Felipe faz? Escala um ataque com jogadores que sabidamente, vou repetir, sabidamente têm alergia ao gol. Um ataque com Carrascal, Plata de centroavante e Samuel Lino é um ataque de quem não quer fazer gol. Simples assim, de quem não quer fazer gol.
O Samuel Lino e o Plata, não sei nem como classificá-los. O Plata teve 2 lances hoje. Um em que ele arranca do meio campo, sozinho, chega na cara do goleiro e chuta para fora. E outro no início do segundo tempo, em que uma bola também se oferece para ele. Ele, não me lembro se foi ele que cabeceou, se foi o zagueiro que cabeceou. Eu sei que a bola cai na perna direita dele, em frente ao goleiro. E ele dá um raspa-bosta assim, não consegue nem concluir. Gente, o Plata, na boa. Eu tenho 50 anos de jornalismo, vocês sabem disso. Há 50 anos que eu já sentava a minha bunda na arquibancada no Maracanã, como cronista esportivo, porque antes disso, muito mais. Como cronista. E eu vi poucos jogadores do Flamengo vestirem a camisa do Flamengo tão inúteis como o Plata. Pernas de pau como o Plata, eu vi alguns. Mas que se matavam, que conseguiam de vez em quando. Eu vi Buião fazer 2 gols contra o Botafogo, uma vitória histórica do Flamengo sobre o Botafogo, de Gerson, Jairzinho, Roberto, Paulo César. E o Buião, um belo dia, meteu 2 gols e o Flamengo ganhou. O Plata, gente, falando sério, se eu sou o BAP, eu hoje chego no vestiário, chamo um Boto num canto. Se eu chamasse um Boto no canto, provavelmente eu demitiria, mas vamos dizer que não demito. E dizia, vende o Plata amanhã. Vende o Plata amanhã, porque não adianta, enquanto ele estiver aqui, o Felipe Luiz vai escalar. E ele é um nada. Ele é um nada. Agora me diz com toda sinceridade, como é que você pode ir para um jogo em que você vai disputar uma taça importante, que é a Recopa Sul-Americana, campeão da Libertadores contra o campeão da Recopa, da Sul-Americana, perdão, campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana, e você começa jogando, precisando fazer 2 gols, precisando fazer pelo menos, escala um ataque de riso. Carrascal, Plata e Samuel Lino é um ataque de riso, é um ataque tragicômico. O Carrascal está começando a se caracterizar como aquele cara que tem as grandes oportunidades, até chuta, mas sempre esbarra no goleiro. Ele, no primeiro tempo, hoje teve 2 grandes chances. As 2 pararam no goleiro. Foram defesas magistrais do goleiro? Nem tanto. Mas ele parece que não sabe tirar a bola do goleiro. E o Plata, meu Deus do céu. O que é o Plata? O Samuel Lino é outro. Sabe, jogadorzinho, 22 milhões de euros. Cara. O Boto já era para ter se demitido. Só pelas escolhas dele. 22 milhões de euros, mais as comissões, mais os agentes, não sei lá o quê. Para esse jogador medíocre. Isso é um jogadorzinho, gente. Isso é um jogadorzinho. Você vai na base do Flamengo, tem 3 pontinhos esquerdos igual a ele. Você foi buscar no Atlético de Madrid, pagou 22 milhões por esse jogador. O Carrascal custou, sei lá, quanto, 18. Vende enquanto estou oferecendo, gente. Vende enquanto nada disso vai resolver, não. O próprio Paquetá, gente. Como é que está? O que aconteceu com o Paquetá? O Paquetá voltou pior do que ele foi. O Paquetá hoje perdeu pelo menos 4, vou repetir, 4 bolas que armaram do Lanús. O Paquetá está errando tudo. A única coisa boa que ele fez foi dar um chute que também, para variar, foi em cima do goleiro. O Flamengo chuta pouco, e quando chuta em cima do goleiro. Tem coisas boas aí para a gente comentar em cima do que, principalmente a reação do Arrascaeta, estava falando aqui para o Birner, não que os outros não estejam sentindo, isso aí é de cada um, mas o Arrascaeta parece que é o cara que mais sente esse começo de temporada, nas declarações, né? Já não é a primeira, e agora o que o Rossi falou aqui no final sobre o melhor time do mundo perde, erra. Mas o Flamengo está errando demais, né? Tomou 4 gols do Lanús em 2 jogos. Eu ouvi atentamente o que os colegas falaram e eu concordo com quase tudo, eu só discordo de uma coisa do meu amigo Eugênio Leal. Porque eu entendo quando você fala da temporada mais longa, eu concordo com você totalmente na questão física, mas quando o time vai começar a jogar o futebol competitivo, porque hoje eu vou te falar, hoje o time foi aguerrido. Sim. Só que chega um momento que a falta de competitividade que a gente viu em outras
jogos. E aí eu discordo um pouco do Jean sobre a Supercopa. Eu acho que a Supercopa entrou em campo hoje, tá? Não é tão importante, não é tão grande, concordo, não é tão grande. Eu falei da Recopa. Eu Oi? não falei de Supercopa. Não, você falou que perder a Recopa para o Flamengo, só perder a Recopa não é a perda deste troféu que vai mudar a vida do Flamengo. Entendeu, né? Que você falou que a Supercopa você não achava tão relevante assim. Não, a Recopa. Essa é a Recopa? Este campeonato. Porque eu acho que está tudo misturado. Eu acho que chega um momento na partida, quando o Flamengo... Porque assim, esses caras acostumaram a jogar bem, e quando não jogam bem, acostumaram a ser muito competitivos, principalmente na parte defensiva. O Flamengo, ano passado, ganhou os campeonatos porque ele foi muito forte defensivamente, e tem vários jogadores de nível elogiável, e em algumas partidas, ou em certa quantidade de partidas, o Flamengo também conseguiu produzir bastante. Mas quando não produziu... Não entendi aonde você discordou de mim. Porque eu acho que a parte física não é mais a questão. Mas não é só a parte física. Eu acho que porque você falou, o Flamengo jogou até o dia 18, não teve férias, não teve pré-temporada, até aí estão fechados. Isso afeta não só a parte física, como a parte tática, técnica também do jogador. Então, mas eu acho que não é mais isso só. Eu acho que em algum momento os jogadores do Flamengo... Eu acho que, eu falei aqui, efeito cascata, uma coisa, efeito dominó. Uma coisa vai empurrando a outra, e aí o ambiente começa a ficar difícil, as cobranças são maiores, a interferência da diretoria no planejamento vai tudo virando uma bola de neve. Assim, eu entendo que o Flamengo, se tivesse feito tudo certo até agora, não teria o seu melhor futebol. Perfeito. Como o Palmeiras, para citar um outro elenco muito forte, também oscila e ainda não tem o seu melhor futebol e vai evoluir na temporada. Mas tá no Banco do Flamengo no Só para começo confirmar, do Jean jogo. Lanús finalizou mais que o Flamengo na prorrogação. Então, Aí, ó, Mas, pronto. então é isso que eu tô falando. Nessa questão é o seguinte também. Então, acho que nesse ponto... O time que atua... Só para concluir, Eugênio, porque assim, acho que nesse ponto, o que acontece depois da virada comprova que a questão física é uma das questões. É a única? Não é. A gente começou aqui falando da escalação. A pressão, o quanto ela é positiva, o quanto ela é negativa, cada um que ache o que bem entender. Eu sempre acho que, por exemplo, vaiar jogador que encosta na bola durante o jogo não é positivo. O Ayrton Lucas até melhorou depois das vaias, é verdade. Mas esse não é o padrão. Acho que o Calça chamou lá, hein? Em decisão é pior. Chamei. Sim. Desculpa, Calça, a gente não ouviu. O seu Vani me deu um toque aqui. Diga lá, Calça. Primeiro, assim, eu não vejo loucura ter o Ayrton Lucas no jogo que você tem que ser ofensivo, sabendo que o Alexandro cumpre um outro papel. Você não acha louco isso? Porque senão a gente vai voltar aquele papo. O Flamengo só tem 11 caras e os outros todos não prestam. Aí é loucura. Aí é loucura. Então é ter um lateral mais ofensivo. Tá bom, fez uma jogada... Ele pisou na bola ali, recuou, a bola ficou lenta demais, o goleiro escorregou, ali tem uma parceria numa tragédia. Mas eu não vejo loucura ter o lateral mais ofensivo no jogo que você tem que atacar. Não vejo. A gente pode discutir o centro do ataque, mas tinha o Plata ali, que faz a função também. E ele tinha o Luiz Henrique. Podia ser o Bruno Henrique, podia ser o Pedro, mas o Plata estava ali. O final do jogo... O Lanús estava muito mais inteiro. Tudo bem, foram 6 trocas de cada lado. Você tira os goleiros, são 4 vagas de linha que sobraram. E tinha um jogador de 37 anos na zaga do Lanús, o Esquerdoso. E ele foi até o final. Até o final e tirando os 2 zagueiros, tirando todas as bolas que foram para a área do Lanús. Claro, o Lanús, não vamos aqui passar discutindo o que exatamente cada um fez desde a conquista das suas competições. Mas Lanús, dia 22 de novembro, Flamengo, 29 de novembro. De lá para cá, o Lanús jogou 8 vezes, a 9ª hoje, Flamengo jogou 19 hoje. São 10 jogos a mais do Flamengo, que ainda teve um período que chamaram de férias, né? Não sei que loucura é essa, férias, isso não existe, pré-temporada bem debilitada, que vale para todos os outros clubes, e aí não é justificar, é só que o Flamengo fisicamente estava abaixo. Quem estava em campo, Flamengo, eu repito, sobraram 4 jogadores de linha, 6 foram alterados. Dos 4 que sobraram, você tinha o Léo Pereira e o Ayrton Lucas arrastando a perna. Cara, naquele momento, teve que sair. O erro para mim foi o seguinte... Cara, abraça os pênaltis, abraça as penalidades, cara. Abraça. Até porque você tem o Rossi, né? Pô, eles tomaram... É claro, eles tomaram um gol de contra-ataque, assim, ou de jogada rápida. Esse foi o 4º, porque o 3º gol que definiu mesmo
Foi uma bola parada, o Paquetá tá ali marcando, ele larga, gol. Então, o Flamengo precisa, assim, eu acho que é hora de simplificar, é hora de conversar, de entender que se existe soberba em algum local e ponto da instituição Flamengo, isso precisa ser retirado rapidamente, porque a realidade é dura e é diferente. E o Flamengo vai jogar Libertadores da América com esse nível aqui. Porque, cara, cheio de Lanús. Tá cheio de time que vai defender, deixar a bola com o Flamengo e fazer paredão. O Lanús tinha os 2 zagueiros, 2 volantes que não trabalham muito pro jogo. Mas eles formam... Uma coisa que ficou bem clara, acho que para todo flamenguista, principalmente no final do primeiro tempo da prorrogação e o início do segundo, são 2 coisas. A primeira coisa é que não faltou comprometimento para os jogadores do Flamengo, né? A gente viu que muitos jogadores, como Ayrton Lucas, Léo Pereira, Danilo ali, muitos jogadores sentindo a questão física, como o Arrascaeta também sentiu ali no segundo tempo. E outra situação também é que, fisicamente, o Flamengo está atrás de muitos times no futebol brasileiro. E como eu disse em alguns vídeos no início do Carioca ali, antes de acabar a fase antes de acabar a fase de grupo do Carioca, era que essa falta de planejamento do Flamengo, né, ou um planejamento antecipado, o Flamengo pagará o preço mais pra frente. E tá pagando agora, né? Já 2 títulos perdidos, que é um cenário que se assemelha muito 2023, né, da época do Vitor Pereira. E é uma coisa que, querendo ou não, vem como uma bola de neve, né? Como o Calçade falou. Férias curta, pré-temporada muito curta, jogadores muito mal fisicamente, muitos jogadores não treinaram, não fizeram nenhum tipo de exercício durante suas férias, porque foram férias curtas. Já começaram em uma intensidade gigantesca, jogadores muito mal preparados, uma exigência gigantesca, a temporada só está começando, eles vão ter que manter a exigência fisicamente até o talo, até o meio do ano, né, porque tem Copa do Mundo, então vai dar aquela parada e consegue recuperar. E o Flamengo pode chegar à decisão do Carioca, caso o Fluminense avance, né, perder mais um título. E com esse futebolzinho, a chance é grande. Com esse futebolzinho, a chance é grande de dar ruim no Brasileirão, não terminar o primeiro turno e não ficar nem entre os 3 primeiros do Brasileirão. Eu não vejo muito time acima do Flamengo ali para terminar o primeiro turno à frente do Flamengo. Vejo o Palmeiras ali, o Fluminense também, e outros times. O Cruzeiro tá lá na zona de rebaixamento. Não vejo outros times. Como o Botafogo pode melhorar um pouquinho aí, mas o Flamengo tem que abrir o olho. Como eu já disse, a falta de planejamento ou planejamento antecipado, o Flamengo pode pagar o preço futuramente. Como já tá pesando, a gente já tá entrando em março, mais de um mês aí que os jogadores voltaram a se representar, e a gente ainda tá tocando em quesito físico, questão física. A gente vai entrar e talvez a gente entre em abril e a gente pode continuar debatendo. A questão do Flamengo é física. Hoje não faltou comprometimento, não faltou de nenhum do jogador. Porém, faltou futebol. Uma coisa que vem faltando no Flamengo é futebol. Bola apresentada, né?